Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa primeira aula do módulo 1. Eu sou Cristiano Palavra, aqui da Pátria Agronegócios, e hoje o nosso objetivo é falar um pouco, trazer uma introdução sobre o mercado de commodities em geral. Pessoal, como vocês sabem, nós vamos focar ao longo desse curso principalmente nas commodities agrícolas, com destaque principalmente para a soja e para o milho, mas é super importante que a gente entenda como funciona todo o mercado de commodities em geral, até porque a cesta de commodities ela acaba oscilando nos mercados em conformidade muitas vezes, e nós precisamos entender o que são essas commodities, quais são os principais detalhes que caracterizam as commodities como tal e também como funcionam as correlações tanto dentro do mercado de commodities, a relação entre as commodities energéticas com as commodities agrícolas, e também como a cesta total de commodities se comporta no meio das operações do mercado financeiro como um todo. Qual é a correlação entre as commodities e os índices acionários, como é a correlação entre as commodities e as moedas, as taxas de juros, os títulos de governo. Então tudo isso é importante porque isso certamente afeta também as movimentações dos nossos grãos, que são o principal foco aqui do nosso curso. Hoje, pessoal, uma aula introdutória, onde nós vamos trazer principalmente da onde veio esse termo commodity, qual é o seu conceito, as principais funções e usos das commodities e também trazer uma introdução sobre onde são operadas as principais commodities hoje em todo o globo. Essa é uma aula importante para a gente colocar todo mundo, balizar todo mundo no mesmo degrau de conhecimento, para que a gente possa avançar e depois trazer mais detalhes sobre cada um desses produtos. Esse é o objetivo desse primeiro módulo, trazer uma leitura geral sobre as commodities e como elas funcionam e operam globalmente. Sem mais delongas, pessoal, vamos lá. A origem do termo commodities. As commodities, pessoal, começaram a se usar esse termo, é um termo derivado da língua portuguesa e passou a ser utilizado principalmente quando iniciaram-se as grandes navegações. Navegações essas que foram iniciadas principalmente pelos portugueses. Lá naquela época, pessoal, a principal rota, o principal destino dos portugueses inicialmente foi a travessia por meio do Atlântico, lá pelo sul do Atlântico, cruzando o continente africano com destino à Índia. E lá na Índia existia uma série de especiarias e produtos que eram desconhecidos do mercado europeu na época. E entre esses produtos, um que se destacou bastante foi a pimenta. Pimenta essa que, além de ser utilizada como um condimento, também era utilizada para conservação de outros alimentos. E essa facilidade que a pimenta dava para utilização na conservação dos alimentos passou a ser utilizada como um termo comodidades, ou seja, commodities. Esse termo começou a ser utilizado inicialmente para essa função, para esse produto em específico, mas depois passou a ser utilizado para todos os demais produtos que vinham lá da Índia em direção à Europa. Então o pessoal se referia a eles como comodidades vindas da Índia em direção ao território europeu. Anos se passaram, esse termo comodidades foi apropriado pela língua inglesa, pelos ingleses, que tornaram, logicamente, esse termo a palavra commodity, do inglês, commodity, e que basicamente significa a palavra mercadoria. E para descrever mais especificamente o que são essas commodities, principalmente temos que levar em consideração as suas funções e usos. Commodities, pessoal, são produtos básicos, de forma geral, matérias-primas, ou seja, produtos in natura, produto de extração direta da natureza, são recursos em geral, recursos naturais, e utilizados em importantes cadeias produtivas e cadeias de bens industriais. As commodities têm uma função crucial na manutenção dos sistemas globais de produção, sendo insumos estratégicos como energia, alimentos, metais, entre outros, pessoal. Quais são essas características que tornam uma mercadoria uma commodity? E esse é o principal ponto que a gente vai abordar aqui nessa aula, porque é realmente desses 5 pontos, dessas 5 características, é que a gente tem todo o entendimento sobre o que são especificamente as commodities.
Pessoal, commodity, o primeiro ponto, são produtos padronizados. O que isso quer dizer? São produtos que não têm uma grande diferenciação. São produtos que, ao serem produzidos na Ásia, ao serem produzidos aqui na América, ao serem produzidos na Europa, não tem uma grande diferença entre eles. Não são produtos que têm já uma agregação de valor, algo diferenciado, uma diferença de qualidade, uma diferença de marca, uma diferença que possa tornar esse mesmo produto em cada local com uma grande diferenciação. Então, eles são produtos padronizados. Vamos dar um exemplo, a soja, por exemplo. A soja produzida aqui no Brasil, é claro que ela tem pequenas diferenças com a soja norte-americana, por exemplo, mas essas diferenças são muito sensíveis, são pequenos percentuais ali no nível de proteína e óleo, por exemplo, mas que de forma geral são dois produtos semelhantes usados para os mesmos fins. Uma outra característica importante das commodities é que são produtos produzidos em larga escala e de uma produção globalizada, ou seja, não são produtos locais, não são produtos que estão inseridos numa base produtiva no mesmo local, são produtos que são mercadorias, produtos que têm um nível global de produção e são produzidos em larga escala. Esse é o segundo ponto que caracteriza um produto como uma commodity. O terceiro ponto, pessoal, é que esses produtos, as commodities, elas têm uma capacidade de estocagem longa. Isso dá condições de se formarem estoques estratégicos, por exemplo, de commodities. São produtos que têm uma longa vida de prateleira. Então, não são produtos que perdem a sua qualidade ao longo do tempo. É claro que perdem parte de sua qualidade ao longo do tempo, porém, os níveis de perda de qualidade são longos, demoram, então são produtos que têm uma capacidade de estocagem longa. Outra característica, pessoal, já conceituada ali no significado da palavra, é que são produtos in natura ou com baixo grau de industrialização. Então, commodities, de forma geral, não são produtos que passaram por muitos processos industriais e, na grande maioria deles, são recursos naturais extraídos in natura e utilizados depois em cadeias industriais que vão gerar subprodutos derivados utilizados pelos consumidores. E por fim, pessoal, uma característica muito importante e que é principalmente o alvo do nosso curso é que a formação do preço dessas commodities ela é referenciada globalmente. Isso se inicia, pessoal, nessa segunda característica, como são produtos globais, eles têm toda uma influência global na formação do produto. Vou citar um exemplo. Se nós tivermos uma grande perda, por exemplo, de safra de milho e tivermos uma grande produção em outros locais do mundo, isso não vai trazer uma alta expressiva de preços aqui no Brasil, já que existe produção em outros locais e essa baixa oferta vai ser mediada pela produção de outros locais. E um ponto importante é que, por ser produtos de larga escala e globalizados, a formação dos preços hoje ela é referenciada principalmente em bolsas de valores, algo que nós vamos ver ainda nessa aula. Pessoal, portanto, a commodity é um produto que está lá na base das cadeias produtivas, principalmente servindo como matérias-primas. Essas commodities vão principalmente ser destinadas à cadeia industrial, onde vão gerar os produtos finais e aí sim passar por uma rede de distribuição até chegar nos consumidores finais. Então, commodities estão lá na base de todas as cadeias produtivas, são produtos de extrema importância, mas não são produtos que vão chegar diretamente até nós, os consumidores finais. Eles vão passar por diferenciações dentro da cadeia produtiva e aí sim chegar como produtos já elaborados em nossas vidas, em nossas mesas, em nossas casas. Então são produtos que estão na base, no início de toda a cadeia produtiva. Pessoal, quais são os tipos de commodities? E aqui a gente, logicamente, vai tratar muito mais sobre commodities agrícolas, mas é importante que a gente tenha uma visão geral sobre quem são essas commodities divididas por tipo, e aí os tipos se baseiam em origem, uso e tem outras subdivisões para esses produtos. Pessoal, começando, logicamente, produtos agrícolas, quando a gente caracteriza essas commodities por origem,
podemos caracterizá-las, por exemplo, como produtos agrícolas. São produtos oriundos, logicamente, das atividades agropecuárias, e a gente destaca aqui produtos como soja, milho, trigo, cacau, café, açúcar, e eu poderia citar outros produtos aqui que estão inseridos nessa cadeia, mas principalmente aqui o alvo do nosso curso, de forma geral, são os grãos e em especial a soja e o milho. Temos também as commodities minerais, oriundas da extração de minérios e fontes de energia, e aí destacamos o petróleo, o gás natural, minério de ferro, níquel, ouro, prata, cobre, todos esses importantes minerais que são bases também para diversas cadeias produtivas, tanto cadeias de formação de produtos de base, né, como também produtos energéticos. Temos as commodities industriais, pessoal, que já são produtos com processos industriais agregados. Em geral, esses produtos são os petroquímicos, né? E aí a gente destaca o acetileno, benzeno, etano, metano, propano, hidrogênio, entre outros produtos caracterizados aí como commodities industriais. Esses já não são produtos in natura, produtos que passam por um processo inicial de industrialização, porém são processos mais simples, não são produtos muito elaborados. Outras commodities são as commodities financeiras, aí um conceito um pouco diferente, trazido principalmente pelo mercado financeiro para esse ramo de commodities, né? E aí a gente tem todos os produtos ali, em especial produtos de renda variável, como moedas, índices, e também produtos caracterizados por rendas fixas, por exemplo, né? Que são os títulos públicos e privados. São esses produtos negociados no mercado financeiro, papéis, moedas, índices, títulos, são caracterizados como commodities financeiras. E por fim, pessoal, quando tratamos em produtos por origem, as commodities ambientais, entre elas água, madeira, energias e o carbono, um mercado que vem crescendo bastante nesses últimos anos. Pessoal, as commodities também podem ser caracterizadas por seu uso, né? Para que elas servem? E aí destacamos principalmente esses 4 tipos. Os alimentos, que em geral são as próprias commodities agrícolas, e aqui eu até deixei um ponto aqui que eu acho importante de salientar, porque a gente ouve muito isso muitas vezes aqui no Brasil, que é commodities não são alimentos, a cadeia produtiva do agronegócio não produz alimentos, produz commodities, como se essas commodities agrícolas não fossem chegar ao final nas cadeias industriais para a produção dos próprios alimentos. É claro que produtos como soja e milho não vão muitas vezes diretamente para as nossas mesas, mas como toda commodity, eles são produtos bases para a formação de outros produtos que vão chegar à nossa mesa, como é o caso das carnes, por exemplo, quando a gente olha para soja e milho. Mas é importante sempre deixar claro, commodities são sim alimentos quando tratamos de commodities agrícolas. Claro que elas são muito mais do que alimentos apenas, mas são também produtos que no final da cadeia produtiva vão chegar na nossa mesa. Pessoal, temos também as cadeias, as commodities energéticas, que podem ser tanto agrícolas como minerais. Nas agrícolas destacamos os biocombustíveis, né, em especial o etanol, e nas minerais, petróleo, gás natural, são as principais commodities energéticas. Na cadeia agrícola, destaque também para os óleos vegetais, como o óleo de soja, óleo de palma, que também podem ser considerados commodities energéticas. No caso dos metais, pessoal, são commodities minerais, aí sim mais focadas, né? Commodities minerais, com exceção aí do petróleo, gás, das minerais que vão virar energia, né? Mas aqui são principalmente aí esses metais como minérios, os minérios de ferro, por exemplo, aço, ouro, platina, prata, são essas as commodities que vão servir para a formulação de metais utilizados como por diversas cadeias produtivas. Ao final, pessoal, temos também as fibras, que também podem ser commodities agrícolas ou industriais. Entre as commodities agrícolas caracterizadas como fibra, destaque para o algodão, por exemplo, e nas industriais, as fibras sintéticas, que também são utilizadas para diversos fins. Pessoal, também temos algumas subdivisões dentro das commodities, né? No caso das agrícolas, por exemplo, os grãos, alvo aqui do nosso curso, soja, milho e trigo, e outras commodities agrícolas chamadas commodities softs, que são o açúcar, o cacau, o café, o suco de laranja, algodão, são termos que vocês vão encontrar muito quando olham para as commodities agrícolas, essa divisão entre os grãos e as commodities chamadas softs. No caso dos metais, temos os metais de base, né, que são aqueles utilizados principalmente na construção civil,
e outros fins aí que a gente chama fins de base, né? Que são ferro, aço, alumínio, cobre e os metais preciosos como ouro, prata, platina, que são principalmente utilizados também para fins específicos nas cadeias industriais, mas também são produtos utilizados como reserva de valor, em especial o ouro, produto até chamado de safe haven, né? Ou uma salvaguarda, por exemplo, quando temos aí uma crise, temos algum problema financeiro, muitos preferem fazer investimentos em ouro porque é um produto que serve como reserva de valor já há muitos e muitos séculos, então é um produto considerado hoje uma salvaguarda do mercado financeiro e para quem quer ter uma reserva de valor que não perde o seu valor no tempo. Pessoal, e agora tratando um pouco sobre as principais bolsas de negociação, como a gente falou lá na caracterização das commodities, elas têm preços referenciados no mundo e esses preços são referenciados por algumas das principais bolsas de valores globais e nós vamos indicar agora quais são essas bolsas para cada produto. É lógico que depois nós vamos aprofundar muito mais sobre esse assunto. No caso dos grãos, pessoal, é indiscutível, a principal bolsa referência de preços mundiais é a Bolsa de Chicago, que serve principalmente para soja, milho e trigo, mas também temos importantes negociações na Bolsa de Paris, especialmente para o trigo, e também importantes negociações na Bolsa de Dalian, na China, principalmente para a soja. No caso de derivados de soja, o óleo e o farelo, também a principal referência é o mercado de Chicago, a Bolsa de Chicago, a CBOT, e também temos importantes negociações lá na Bolsa de Dalian. É claro que a China e a Bolsa da China é super importante nesse mercado de soja, porque a gente está falando no maior consumidor global dessa commodity. No caso das commodities softs, se destaca principalmente a Bolsa de Nova York, onde são negociados, por exemplo, o café e o açúcar. No caso do minério de ferro, destaque para a Bolsa de Dalian, lá na China, já que é também o local onde há a maior utilização, consumo desse minério de ferro. O Brasil, por exemplo, é um grande exportador de minério de ferro aos chineses e tem como referência de preços principalmente a Bolsa de Dalian. No caso do café, pessoal, o café arábica principalmente negociado na Bolsa de Nova York, temos também operações aqui na B3, como também temos para os grãos, né? E o café Conilon, principalmente negociado na Bolsa de Londres. No caso do petróleo, pessoal, sem dúvida, a principal commodity agrícola, aquela que tem mais relevância no mercado mundial hoje, por ser a principal fonte de energia do planeta. O WTI, petróleo chamado WTI, é negociado principalmente na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Chicago, enquanto o petróleo Brent é o petróleo negociado no mercado europeu, principalmente na Bolsa de Londres. Já o gás natural, importante produto também, importante fonte de energia, que teve muito em foco, por exemplo, no ano de 2022, em função da crise com a Rússia e tudo mais, é principalmente negociado também na Bolsa de Londres. O óleo de palma, um concorrente do óleo de soja, o óleo de palma é o principal óleo vegetal utilizado no planeta, negociado principalmente na Bolsa da Malásia, mas também negociado na Bolsa de Dalian, com um bom volume de negócios. E para fechar, pessoal, commodities ambientais, negociadas principalmente em Londres e Nova York, e as commodities financeiras, que são títulos, moedas, ações, todos os produtos que estão disponíveis aí para o mercado financeiro, esses são negociados em todas as bolsas globais, bolsas de mercadorias e bolsas de valores. Pessoal, para fechar a nossa primeira aula, essa introdução, como eu falei lá no começo, nós temos hoje uma forte relação das commodities com o mercado financeiro, isso porque as commodities têm a sua referência de preços formada nessas bolsas. E muitas vezes nós temos as commodities oscilando juntas, ou seja, isso porque fundos investidores, fundos que trabalham no mercado financeiro, muitas vezes trabalham as commodities como um todo, uma cesta de commodities que são utilizadas ali como investimento para suas carteiras de clientes. E essas commodities são afetadas pelos movimentos de mercado e têm uma correlação positiva ou negativa com os movimentos do mercado econômico e também com os outros tipos de investimentos financeiros. Vou citar alguns exemplos básicos aqui, a gente vai falar muito mais sobre isso ao longo do curso, mas, por exemplo, pessoal, quando temos uma crise econômica, uma crise generalizada no mundo, vamos pegar um exemplo de 2008, por exemplo, quando tivemos ali a crise no mercado americano e que acabou se alastrando por outros países. Nesse momento, nesse tipo de crise,
tendemos a ter uma oscilação negativa para os preços das commodities. Isso porque, com a economia contraindo, espera-se também uma contração no nível de capacidade de consumo das famílias e das empresas, e isso faz com que o nível de consumo de commodities, a demanda por commodities, também possa ser afetada. Então, em geral, crises econômicas têm uma correlação negativa com os preços das commodities. Guerras, pessoal. Aqui eu coloquei um sinal positivo e negativo. Vamos ao exemplo de 2022, por exemplo, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Os preços das commodities subiram agressivamente. Isso por quê, pessoal? Porque se tratavam de dois países importantes no mercado de commodities. A Rússia, principalmente em cereais e fontes energéticas, como gás natural e petróleo. A Ucrânia, principalmente em alguns cereais como o trigo, mas especialmente o milho. Então, por termos problemas em duas regiões importantes produtoras de commodities, a guerra teve uma relação positiva com a formação do preço das commodities. Porém, isso também pode ser negativo em alguns momentos se nós tivermos ali grandes consumidores, por exemplo, de commodities, tendo sua capacidade de demanda afetado por conflitos. No caso de altas de juros, pessoal, inflação, sempre que uma alta de juros é feita em países importantes, você acaba atraindo os investidores muito mais para os títulos daquele governo, porque ao aumentar a taxa de juros, você aumenta a remuneração sobre esses títulos. Ao trazer parte de suas carteiras, os fundos investidores ou os investidores comuns, ao trazer parte de suas carteiras para esses títulos, eles acabam tirando o pé das rendas variáveis, entre elas a cesta de commodities. Então, em geral, inflação que leva a uma alta de juros tem uma relação negativa com a formação do preço das commodities. E o risco financeiro, que são aqueles cenários de risco, né? Quando a gente vê o mercado está operando em aversão ao risco. Isso tem também uma correlação negativa com a formação dos preços das commodities. Então, sempre que a gente vê o mercado em aversão ao risco, a gente tem aí uma correlação negativa com o preço dessas commodities. Pessoal, quando a gente olha especificamente para uma cesta de produtos, né? Quando a gente olha para índices acionários, ações de empresas, em geral, quando você tem altas para os índices acionários, você também tem altas para a cesta de commodities. Isso porque, se temos altas nos índices acionários, a gente tem uma situação de menos risco financeiro, esse apetite por risco acaba favorecendo a cesta de commodities em geral. É claro que depois a gente vai falar mais especificamente sobre cada commodity, de como ela é afetada, mas em geral índices acionários, quando sobem, também tem uma correlação positiva com a alta da cesta de commodities. No caso de moedas, pessoal, em específico o dólar, em geral, quando a gente tem o dólar para cima, a gente tem uma pressão negativa sobre a cesta de commodities, e o contrário também é realidade. Se nós pegarmos o exemplo brasileiro, por exemplo, quando as commodities estão subindo, o Brasil, por ser um grande exportador de commodities, produtor e exportador de commodities, se as commodities estão em alta, a gente tem uma tendência de apreciação do nosso real, porque a gente vai melhorar a nossa balança comercial, a gente vai melhorar a nossa balança de capital entrando aqui dentro do país, dólares entrando dentro do país. Em geral, quando a gente olha para dólar e real, nós temos aí uma tendência inversamente proporcional, quando commodities para cima, o dólar para baixo e inversamente proporcional. Claro que isso muda muito de momento para momento, muda muito, não são dois fatores que podem ser analisados isolados, mas há sim essa correlação negativa entre os dois. E como eu falei lá atrás, falei aqui no início também, quando a gente tem maiores investimentos, quando a gente tem juros subindo, onde os títulos públicos e os títulos privados de renda fixa pagam melhor o investidor, isso acaba sendo negativo para o mercado de commodities, assim como todo o mercado de renda variável em geral. Pessoal, uma relação bem simples aqui, nós vamos aprofundar todos esses detalhes, vamos entrar em todos os fundamentos de oferta e demanda, principalmente de grãos, mas é uma aula aí para a gente trazer um cenário geral de como funcionam as commodities, quem são, quais os usos e como que funcionam as correlações das commodities com o mercado financeiro, que são a base de precificação desses produtos. Pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição sempre. Deixe seus comentários sobre a aula aqui nos comentários e a gente pode nos procurar também a qualquer momento para tirar essas dúvidas. Pessoal, convido vocês já para passarmos para as próximas aulas. Grande abraço, vamos para a próxima.